Vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus nesse texto de João, capítulo 12, versículo 1 a 8. Vamos pedir a bênção do Senhor. Senhor Deus, nós dependemos do Senhor para tudo, Senhor. Se para acordarmos, dependemos do Senhor. Para sermos preservados durante o dia, dependemos do Senhor. Quanto mais está aqui, quanto mais o teu povo está pronto para ouvir a tua palavra, e quanto mais o teu servo poder transmitir esta palavra, e muito mais ainda que essas palavras não cheguem apenas aos ouvidos do teu povo, pelo uso dos sentidos, pela pregação e também pelo ouvir do teu povo, a tua palavra, mas que, sobretudo, que o Senhor, pela obra do Espírito Santo, possa conduzir essas palavras ao coração de cada crente, dos filhos e filhas do Senhor, para consolar os que precisam de consolo, para animar os que precisam de ânimo, para despertar os que estão descuidados, para converter o coração do pecador, e para trazer alegria e ânimo ao coração do teu povo. Só o Senhor pode fazer isso. Por isso apelamos, mais uma vez, para que o Senhor, em sua graça, opere em nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, mais ou menos uns 4 meses antes da Páscoa, antes da partida do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na sexta-feira da Paixão, Jesus já estava deixando a região da Galileia e indo para a Judéia. O território de Israel era mais ou menos assim, lá no norte, lá a Galileia, e a Judéia lá embaixo, aqui no meio era Samaria. Os irmãos se lembram que os judeus e os samaritanos eram uma briga ferrenha, né? E às vezes, até para vir para Jerusalém, eles não vinham atravessando por dentro de Samaria, não. Às vezes eles vinham descer para o Rio Jordão para vir pelo Jordão, para não ter de passar por dentro de Samaria. Jesus passa por dentro de Samaria. Jesus opera maravilha também entre os samaritanos. Jesus é de todos, é a bênção para todos os povos. E os judeus estavam privando a outros povos, particularmente aos samaritanos. E assim Jesus deixa a Galileia lá no norte para dedicar os últimos momentos de sua vida na Judéia, cumprindo o que restava das profecias acerca dele, da sua obra redentiva. E nesse tempo, Jesus chegou a Jerusalém para participar de uma festa, antes da festa, da grande festa da Páscoa, tinha uma festa chamada Festa da Dedicação, dedicação era por causa do templo, que durante um tempo, na época dos Macabeus, lá naquele período interbíblico, entre o final do Antigo Testamento e Novo Testamento, os judeus perderam o domínio sobre a sua própria terra e até houve reis ímpios que invadiram Jerusalém e profanaram o templo, até sacrificando animais imundos sobre o altar. Então, naquela época em que os judeus reconquistaram Jerusalém e recuperaram o templo, eles tiveram que dedicar novamente o templo ao Senhor, santificando, purificando. Então, isso se tornou uma festa comum em Israel. Essa festa acontecia um pouco antes da Páscoa. E Jesus já estava na região da Judéia e veio para Jerusalém para participar da festa da dedicação. E provavelmente foi nessa época que Jesus ressuscitou Lázaro. Isso é importante para aquilo que a gente vai ver acontecendo também aqui no texto que nós vamos tratar. Porém, a ressurreição de Lázaro causou um alvoroço tão grande em Jerusalém, porque imagine como é que os fariseus estavam vendo todo mundo celebrando Jesus, dando glória a Deus pela ressurreição de Lázaro. Eles ficaram furiosos e tentaram pegar Jesus, e por causa disso o Senhor deixou Jerusalém de novo e voltou para a região do Jordão, onde permaneceu até esse período da Páscoa. Então, quando chega no nosso texto, capítulo 12, nós lemos, olha, 6 dias antes da Páscoa, Jesus deixa de novo lá a região do Jordão e novamente vem agora para Jerusalém, e vai para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele havia ressuscitado dentre os mortos. Betânia era uma pequena vila bem do lado mesmo de Jerusalém, bem pertinho. E é aqui que acontece essa unção de Jesus.
Esse acontecimento aqui, essa unção de Jesus, tem dois aspectos muito importantes. E um desses aspectos é um sinal que aponta diretamente para a morte do Salvador Jesus Cristo, a morte que vai valer a nossa salvação. A morte que paga pelos pecados do povo de Deus. Mas, do outro lado, essa unção também está servindo como sinal da fé e do amor de uma mulher pelo seu Salvador, compreendendo a obra do Salvador Jesus Cristo para a redenção dos pecadores. Então, essa unção também aponta para a profunda devoção dessa mulher pelo Salvador Jesus Cristo. Então, quando faltavam 6 dias para a Páscoa, Jesus está em Betânia, bem pertinho de Jerusalém, com Lázaro, com sua família, suas irmãs. Jesus tinha um apreço muito grande pela família de Lázaro. E provavelmente, não apenas dessa vez, mas talvez até em outros momentos, era a casa onde Jesus costumava ficar hospedado quando vinha da Galileia para a Judéia, para participar das festas, e provavelmente era lá que Jesus costumava ficar hospedado, e mais uma vez ele está aqui, na casa de Lázaro. Mas existia ainda uma outra família que também era importante, uma família que também recebia Jesus, uma família de um homem chamado Simão, onde lá Mateus 26, mencionando esse texto aqui, Mateus 26 e Marcos 14, temos algumas informações que complementam essa história que nós estamos lendo aqui em João, inclusive até num detalhe quanto à unção de Jesus, que nós vamos mencionar. Existia outra família que também costumava receber a Jesus, pelo menos nessa situação aqui, essa família de Simão está recebendo Jesus junto com a família de Lázaro. Esse Simão aqui, o fato que o texto vai chamar ele de Simão leproso, nos diz que não é que ele nesse momento ele era um leproso. Provavelmente não era mais, por 2 razões. Primeiro, porque ele está recebendo Jesus justamente porque em algum momento ele provou da graça, da cura da sua lepra por meio do Salvador Jesus, e também pelo fato de que os leprosos não estariam nessa festa aqui. Existiam leis rígidas que proibiam que os leprosos estivessem no convívio comum das pessoas. Existiam leis que separavam os leprosos e exigiam que eles ficassem a certa distância, isolados da família. Então, esse Simão leproso, provavelmente é para lembrar, quem é esse Simão? É aquele que era o leproso, né? Mas a quem Jesus havia ressuscitado. As famílias, então, de Lázaro e de Simão estavam juntos e estimavam muito a Jesus e convidaram Jesus para essa refeição, esse banquete. A refeição acontece justamente na casa desse Simão. Mateus 26, versículo 6 vai mostrar isso. Então Jesus chegou ali com seus discípulos, possível até que outras pessoas estivessem convidados e acompanhando Jesus. E enquanto Marta estava servindo os convidados, Jesus, Simão, Lázaro e outros estavam reclinados à mesa conversando. As mulheres cuidando das coisas, dos preparativos, e os homens conversando. Esse reclinado à mesa aqui, só para a gente ter assim, na nossa mente, assim como mais ou menos era, porque quando a gente fala isso hoje, a gente pensa a gente sentado nas cadeiras, na mesa, né? Porque é o padrão de hoje. Mas antigamente, as mesas eram mais parecidas com aquele centro. A gente não usa aquele centro na sala, às vezes, que é baixinho, né? Era sentado no chão e reclinado à mesa. As mesas geralmente eram mesas bem baixinhas. E ali eles estavam sentados, conversando, e enquanto as mulheres preparavam as coisas, enquanto uns comiam e as mulheres preparavam as coisas, de repente Maria se aproximou com esse pequeno frasco de perfume na mão. O versículo 3 diz: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso. E só para dizer, irmãos, que existe uma história em Lucas, capítulo 7, que é muito parecida com essa aqui, mas não é a mesma história.
Uma indicação disso é que essa outra história é contada lá na Galileia. Lembre-se que a gente está aqui em Betânia, na Judéia, do lado de Jerusalém. Lá em Lucas 7 fala de uma história muito parecida, mas que acontece lá na Galileia, em outro momento da vida de Jesus. É como a oração do Senhor, como as curas, como a multiplicação. Provavelmente algumas coisas aconteceram mais de uma vez, né? E também algo semelhante ao que está acontecendo aqui. Então, imagine a cena, todo mundo intertido, os homens conversando na mesa, as mulheres também conversando enquanto organizavam as coisas, e de repente a mulher aparece com aquela jarrinha. Alguns comentaristas falam que não muito grande, provavelmente um recipientezinho de uns 500 ml, mais ou menos, feito de uma argilazinha branca, bem fácil de se quebrar e que comumente era usada para guardar esse tipo de aroma, né? Vários tipos de aroma. Geralmente estava lacrado em cima por aquela cerazinha. E todo mundo estava olhando para Maria, esperando para ver o que vai acontecer, o que essa mulher vai fazer. E todo mundo observando o que aquela mulher estava para fazer, e de repente ela quebra o gargalo daquela jarrinha, e aquele cheiro, irmão, inunda o ambiente. Aquele cheiro que era facilmente reconhecível pelas pessoas. Hoje é muito difícil, hoje é tanto perfume que é difícil você, às vezes, dizer que perfume é isso. Cada um com cheiro diferente se mistura no ambiente, é muito difícil. Mas o texto faz questão de dizer que aquele vidrinho que ela estava trazendo, o cheiro todo mundo reconhecia. É aquele cheiro de nardo. Mas o texto diz, era nardo puro, muito precioso. Não era perfume qualquer, não era nem um nardo qualquer. Era puro nardo. Valioso, precioso, caro para uma família simples. Vocês já podem pensar no significado das coisas aqui. 500 ml desse perfume, pode ter certeza, irmão, que valia muito mais do que muito frasco de perfume de Boticário, de Avon, de Natura, de importado que você imagina. Porque o texto dá conta que valia mais ou menos 300 denários. 300 denários, era mais ou menos 300 dias de trabalho. O ano tem 365. Imagina aí quase um ano de trabalho para pagar por esse frasquinho de perfume. Imagina aí uma diarista de R$150 aí, 300 vezes 150. Era caro. Era perfume precioso, valioso. Não é um perfume que você usa em qualquer situação. Aquele perfume que você guarda. Talvez até como um tipo de reserva de valor, de um patrimônio. É sua reserva. Mas para Maria era muito mais do que isso. Então, o que Maria vai fazer com esse perfume? Está todo mundo olhando. Ela destampa, o cheiro toma conta do local, todo mundo olhando para Maria. O que ela vai fazer com esse perfume? O registro de Mateus e Marcos, se você olhar em comparação com esse, destaca que Maria está derramando sobre a cabeça de Jesus, enquanto que João aqui fala que ela está lavando os pés de Jesus com seus cabelos. Provavelmente João está destacando aquilo que Maria fez depois de já ter derramado sobre a cabeça de Jesus, mas ela continuou por lavar os pés, o corpo do Salvador Jesus Cristo. Não apenas, João não foca apenas no ato de derramar sobre a cabeça, mas no ato de embalsamar, de preparar o corpo de Jesus. Por isso João enfatiza, sobretudo, o fato de que ela está lavando os pés de Jesus. Aqui no versículo 3, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Então, essa informação de João não está contrária ao que Mateus e Marcos estão dizendo. É o foco. João realmente quer mostrar que essa mulher está preparando o corpo de Jesus, e também João está enfatizando um contraste que essa atitude de João aqui, a atitude de Maria, cria
com a atitude de Judas, que nós vamos ver em seguida. E é desse contraste aqui que realmente a mensagem sai. Porque enquanto a atitude de Maria realmente está mostrando uma atitude de amor, de completa dedicação ao Salvador Jesus Cristo, a atitude de Judas mostra o contrário, um completo desprezo, a completa desvalorização do Salvador Jesus Cristo. Judas nem mostrou amor e nem a humildade de Maria. Amor por se desprender da coisa mais preciosa, porque ela descobriu algo mais valioso do que o seu perfume, Jesus. E humilde, porque ela se ajoelhou, se abaixou para preparar o corpo do Salvador, servindo ao Salvador Jesus Cristo. Judas, pelo contrário, ele despreza tudo o que Maria está fazendo, porque para ele o que era mais importante era o valor monetário daquele perfume. Judas só conseguia olhar. Você já viu aquele desenho animado, né, que o cara fica vendo aquelas cifras de dinheiro, né? Assim na mente, né? Parece que Judas só conseguia ver o dinheiro. Isso poderia se vender por 300 denários e ajudar os pobres. É tudo que Judas conseguia pensar. E não é exagerado falar de Judas dessa maneira, porque o próprio João, no versículo 6, diz que ele era ladrão mesmo. Ele já estava acostumado a meter a mão na bolsa quando tinha oferta. Judas realmente cada vez mais deixava claro que ele estava contado entre os 12, mas não pertencia aos 12. Não pertencia aos servos de Deus, aos fiéis servos de Deus. Então percebam esse contraste entre a atitude de Judas de desprezar tudo o que essa mulher está fazendo em relação a Jesus e de desprezar o próprio Salvador Jesus Cristo. Enquanto que Maria, por outro lado, uma atitude de amor e de humildade diante do Salvador. A gente aprende com a palavra de Deus que Judas, apesar de ele ter sido contado entre os 12, de fato ele nunca foi um verdadeiro apóstolo de Jesus no sentido da conversão. Sim, ele realizou tudo que os outros realizaram, viu tudo que os outros viram, participou de momentos íntimos na vida de Jesus, mas ele nunca provou em seu coração, porque ele era aquele do qual o Salmo 41, versículo 9, já havia declarado que ele haveria de trair o Salvador Jesus. Acerca de Judas, isso tudo já estava previsto. Jesus orou ao Pai dizendo: ninguém se perdeu senão o fim da perdição, daquele que já fora levantado para isso mesmo. Então Judas não deu valor ao nardo. Deu valor ao nardo, mas não deu valor nenhum a Jesus. Judas era incapaz de olhar para Jesus e ver qualquer dignidade em Jesus. Ver qualquer valor que merecesse aquilo que para ele aqui era um desperdício. Que desperdício pegar esse nardo e derramar sobre esse homem, ao invés da gente vender para ajudar os pobres. Que desperdício. Ele não via em Jesus nada mais do que um homem, àquela altura, um homem que valia menos do que ele próprio, ao ponto de ele vender, trair Jesus por 30 moedas de prata. Judas sabia o que podia ser feito com o nardo, sob pretexto de ajudar aos pobres, mas não sabia nada sobre a obra do Salvador. Nada. Ignorava tudo sobre o Salvador. Maria, uma mulher simples, humilde, de uma aldeia simples, de uma família simples, sabia muito mais do que aquele homem que durante 3 anos conviveu com Jesus de dia e de noite, participou de tantos momentos importantes e festas juntos com Jesus, teve comunhão, intimidade com Jesus, durante 3 anos não foi capaz de aprender quem era Jesus, qual era a obra que ele iria fazer. Mas essa mulher aprendeu. Ela sabia que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador. E ela estava guardando esse perfume para essa mulher, para esse homem, para o Salvador Jesus.
E Jesus, versículo 7 e 8, ele vai revelar isso. Não apenas o propósito de Maria a ungí-lo, mas até o sentimento dela. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre tendo convosco, mas a mim nem sempre tendes. Estudando um pouquinho mais esse versículo 7, a gente percebe que aqui o texto está dizendo que Maria vinha guardando esse perfume, esse nardo. Talvez ela já tinha ele prontinho, fechadinho, guardado há muito tempo e vinha guardando, ou ela vinha juntando, enchendo, que eu acho até que é mais plausível, porque era uma coisa que era contra gotas, era muito caro. Para o padrão de vida dessa mulher, era muito caro, então ela vinha juntando a contra-gota, de pouquinho em pouquinho, durante muito tempo, guardando esse óleo, esse frasco precioso, pronto para usar no momento sublime, no momento mais importante, que ela esperava que tivesse a chance de fazer. Dentro da providência de Deus, tudo está culminando para esse momento preciosíssimo na vida dessa mulher. Agora, pense um pouquinho no que já mencionamos, que nesses últimos meses em que Jesus havia deixado a Galileia e estava na região da Judéia e havia ressuscitado a Lázaro. Imagine isso, irmão. Se essa mulher já tinha esse bálsamo, se ela já tinha o potezinho lá, que circunstância mais apropriada para usá-lo do que no sepultamento do seu próprio irmão? O que era razoável, o que era o normal. Quando você perdia um parente, você usava o melhor unguento, que tivesse um melhor cheiro mais forte, justamente para que você pudesse passar mais tempo com o seu ente querido, antes de despedir-se dele. Ela teve essa chance. Porque, pelo que o texto indica, ela fazia tempo que ela vinha guardando, vinha juntando, guardando esse nardo, mas ela não usou com seu irmão. Porque apesar de amar o seu irmão, de valorizar o seu irmão, no íntimo, no coração daquela mulher, ela esperava algo ainda muito mais precioso, muito mais valioso. E ela esperou, ela guardou, e agora chegou o momento de, sem receio, quebrar aquele pote e guardar para usar no Salvador Jesus Cristo. Isso realmente mostra a compreensão que Maria tinha acerca de Jesus. Maria realmente conhecia quem ele era. Sabia que Jesus era o Messias. Sabia que Jesus era o Salvador prometido de Israel. Ungido, que todos esperavam, que quando viesse operaria a redenção de Israel. Ela sabia disso, ela guardava isso, ela confiava na promessa. Mais do que muitos religiosos. E até mais do que um dos apóstolos, que não compreendeu nada disso e não viu valor nenhum no Salvador Jesus Cristo. E interessante porque quase não ouvimos nada Maria falando. Aqui mesmo, não lemos sobre ela falar nada. Mas ela era uma mulher que prestava muita atenção naquilo que Jesus falava, desde os episódios anteriores. Quanto a irmã estava mais intertida com as coisas da casa, ela sempre estava prestando atenção naquilo que Jesus falava. E cada palavra que Jesus falava, Maria atentava. Em outro momento, quando Jesus estava visitando a família, Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo atentamente o que Jesus falava. Lucas 10:39 fala sobre isso. E agora podemos entender por que Lucas está dizendo que Maria prestava atenção no que Jesus falava e escolheu a boa parte. Agora compreendemos a sua consciência de ter escolhido a boa parte. Uma parte que Jesus promete não lhe será tirada. Jesus é a boa parte que Maria havia escolhido. E essa boa parte não vai ser tirada dela. A reserva de não sei quantos anos dela ia ser gasto no corpo de Jesus. Mas a boa parte, a melhor parte que ela escolheu, que não foi aquele nardo,
A melhor parte que ela escolheu foi Jesus. Essa parte nunca lhe será tirada. Maria já tinha feito a sua escolha, era o Salvador Jesus Cristo. Sua fé, seu amor estava em primeiro lugar dedicado ao Salvador Jesus Cristo. O seu amor pelo Salvador Jesus e a sua confiança de que ele era o Messias, o Redentor, era tão grande que ela não titubeou, ela não pensou duas vezes, ela não duvidou em abrir mão da coisa mais preciosa que ela tinha para gastar com o Salvador Jesus Cristo, quando ela teve a oportunidade de lhe servir e de preparar o seu corpo para o sepultamento. E assim, a própria Maria se une ao Salvador Jesus Cristo em sua morte, na certeza daquilo que ele mesmo já havia dito. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, ainda que esteja morto, viverá. Maria guardava essas palavras. E em Lucas 24 também conta que as mulheres foram ao túmulo no domingo bem cedo, levando os óleos aromáticos. As mulheres ficaram surpreendidas com o anúncio dos dois anjos que diziam: ele não está aqui, mas ressuscitou. A esperança de Maria estava certa. Maria estava colocando a sua confiança no Salvador certo, o Salvador Jesus Cristo, aquele que foi prometido ao povo de Deus. E Jesus inspirou os evangelistas a registrarem a sua história, de maneira que em todos os lugares que o evangelho fosse lido, também o seu nome fosse mencionado. De fato, ainda hoje estamos pregando a palavra de Deus e estamos lembrando do ato dessa mulher. Então, irmãos, Jesus é o Salvador. Ele é o Messias prometido. Ele é aquele que, por meio da sua morte, expia os nossos pecados. Jesus é aquele que, por meio do sangue derramado na cruz, purifica e santifica um povo para si. Essa é a sua confiança? É objeto, Jesus é o objeto da sua fé e também o objeto do seu amor? Mas o mais difícil é fazermos uma avaliação, a semelhança de Maria, o quanto nós confiamos em Jesus e o quanto nós amamos a Jesus. Como essa mulher confiava e amava. Se você está pensando em quanto você ama Jesus, você deve ainda se perguntar: o quanto você está disposto a abrir mão por amor a Jesus Cristo? Quanto você está disposta a abrir mão de si mesmo e de qualquer coisa por amor ao Salvador Jesus Cristo? Lembre-se que vocês têm da parte de Deus a promessa de que aqueles que se unem a Cristo em sua morte também provará dos benefícios da sua ressurreição. Ninguém que pela fé se une a Jesus Cristo, se entrega completamente ao Salvador Jesus Cristo e abre mão de sua própria vida para que ele não viva mais de si próprio, mas viva a partir de Deus e para Deus, dele, por ele e para ele, sejam todas as coisas. Aquele que crê em Cristo e se chega a ele com amor e com coração humilde, aquele que renuncia a si mesmo, que abre mão de todas as coisas para servir ao Senhor e para dedicar sua vida inteira ao Senhor. Não é dedicar um dedinho de bálsamo, porque às vezes a gente faz isso. Nós somos crentes, irmãos, e todos nós dedicamos alguma coisa para Deus. Com certeza. Não faz sentido falarmos em nós sermos crentes e a gente nunca fala em Deus, nunca faz nada para Deus. Não, com certeza a gente faz. A questão é o quanto nós estamos dispostos a dedicar a nossa vida inteira ao serviço do Senhor. Não tratar o Senhor como um departamento, uma parte da vida da gente. Não, na minha agenda
Eu faço várias coisas durante a semana e tal, mas no domingo eu tenho reserva esse tempinho aqui que eu vou para a igreja. Ou talvez já no estudo da semana, eu reservo um tempinho aqui na minha agenda, como se assim, servir a Deus fosse um item na agenda. Servir a Deus deve dominar a agenda da gente do topo ao fim. Tudo que nós vamos fazer, se nós não podemos dizer que com aquilo que nós estamos fazendo, estamos servindo a Deus e promovendo a glória do nosso Deus, estamos mostrando o nosso amor pelo Senhor, que tipo de serviço é esse que a gente está fazendo como crente? O seu tempo, a sua compreensão das coisas, o seu testemunho diante do mundo, o seu convívio no lar como marido ou como mulher ou como filho, o seu papel no ambiente de trabalho, no empreendimento que você realiza, no serviço que você realiza. Com que consciência você faz isso? Com que entendimento de que eu estou adorando ao Senhor, estou servindo ao Senhor? Porque aquela mulher usou um perfume. Ela usou um perfume, irmão. Assim, perfume pode parecer à primeira vista que é simplesmente uma coisa secular, uma coisa do dia a dia, né? Não é, não. Aquele perfume mostrou o quanto essa mulher amava o Senhor e estava disposta a servi-lo, a dedicar sua vida inteira a Ele. Aquele que tem a Cristo como seu tesouro mais precioso, não tem coisa valiosa nesse mundo que nos atrapalhe, que nos obstrua de servir bem ao Senhor. Agora, se na sua vida tiver coisas que estão assumindo uma importância maior do que deveria, porque não queremos desprezar nada desse mundo, não. Todas as coisas foram dadas por Deus. Deus nos deu tudo. Do alimento aos nossos bens, à nossa capacidade, à nossa formação, às pessoas em nossa volta, a família, a igreja, tudo Deus nos deu. Nada disso. Nem o perfume, nem a roupa, nem os nossos móveis, os nossos bens, nada. Tudo é prova da bondade de Deus para nós. E nós mostramos que Cristo realmente é o tesouro mais precioso, se nenhuma dessas coisas nos impede de dedicar a nossa vida ao Senhor. Mas se o nosso coração se apegar a essas coisas indevidamente, como o coração de Judas se apegou à riqueza a tal ponto de desprezar o Salvador por causa daquele nardo precioso, qualquer um se perderá. Mas aqueles que não tiverem nada nessa vida por precioso, por reconhecer que Jesus é o tesouro precioso. Jesus, não é dizer isso somente quando estamos cantando. Não é dizer só isso, dizer isso somente de boca. Ou dizer isso na hora da oração para tornar as palavras bonitas. Mas de fato o nosso coração se derramar diante do Senhor. Para dizer, Senhor, Tu sabe que eu te amo. Mesmo que a gente, no momento seguinte, a gente tenha que admitir como Pedro, que ama, mas precisa da ajuda do Senhor para sustentar esse amor. Porque não pense que essa força vinha dela. Essa força vinha do Salvador em que ela tinha depositado a sua confiança, a sua fé. Mas se nós colocarmos em Deus a nossa confiança, e no íntimo do nosso coração estivermos dispostos, queremos te servir, Senhor. Eu quero ter coragem, eu quero ter força para, se for necessário, eu morrer pelo Senhor. Porque isso não é força da gente, não. O pode ser um brabo como for falar isso. Na hora que botar uma pistola na cabeça, eu quero ver ele sustentar suas palavras. Porque isso não vem do homem. É obra de Deus. Agora, é obra de Deus que Deus garante que Ele vai nos assistir para que a gente possa viver a nossa confissão de fé. A nossa confissão de fé não brotou espontaneamente, foi gerada no nosso coração pelo Senhor, é nutrida por Ele, sustentada por Ele. Mas, mais uma vez, irmão, vocês são chamados a amar o Salvador de vocês. A confiar completamente nesse Salvador e a dedicar a vida inteira de vocês a este Salvador.
Aqueles que desprezam o Salvador, como Judas fez, vai sofrer o desprezo no dia final. Mas aqueles que, como Maria, mostram o seu amor e confiança no Salvador, no dia final, provará a misericórdia e as bênçãos prometidas de Deus no Evangelho. Amém.